Crianças, bom dia, paz. Espero que todos estejam bem, né? Vamos mais uma vez seguir nossa aula online. Vamos orar mais aí, crianças. Colocar seus joelhinhos no chão. Não sei se suas mães já te ensinou de colocar milho assim. Colocar um milho no chão e coloca seus joelhos em cima do milho. Vamos orar, porque esse coronavírus vai embora, né? Porque tá difícil. Mas então, crianças, hoje o tema da aula vai ser heróis de verdade, tá? Ele se encontra lá em Juízes 2, dos 6 a 23, tá bom? Ele diz assim: E havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herdade, para possuírem a terra. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciões, que prolongaram os seus dias depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Nun, servo do Senhor, da idade de 110 anos. Então, o Josué, ele é filho de Nun, ele morreu com 110 anos, hein? Imagina nós chegar até essa idade. E sepultaram no termo de sua herdade, em Timnatet-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaz. Aqui eles estão relatando onde que sepultaram o corpo de Josué, tá? E foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E outra geração após deles se levantou, o que não havia conhecido ao Senhor, nem tampouco a obra que fizeram a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Balins, e deixaram ao Senhor Deus, seus pais, os que tirara da terra do Egito, e foram-se após de outros deuses. Aqui, a parentela de Josué começou a seguir outros deuses, depois que Josué morreu. E deixaram ao Senhor Deus de seus pais, e os tiraram da terra do Egito, e foram-se após de outros deuses. Dentre os deuses das gentes que havia ao seu redor deles, e encurvaram-se a eles e provocaram ao Senhor a ira. Aqui eles começaram a provocar a ira do Senhor, né? Porque começaram a seguir outros deuses. Porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos roubadores. E roubaram, e os entregou à mão de seus inimigos ao redor, e não puderam mais estar em pé diante dos seus inimigos. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles, para mal, como o Senhor tinha dito, e como o Senhor lhe tinha jurado, e estavam em grande aperto, e levantou o Senhor juízes. Aqui fala que eles passou pelas mãos de seus inimigos. Só que Deus ele estava irado, mas mesmo ele estando irado, Deus ele havia prometido algo a eles. Então o que Deus fez? Ele enviou juízes que os livraram da mão dos que o roubaram. Porém, tampouco ouviram os juízes antes de se prostituírem após outros deuses, e encurvaram-se a eles. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, ouvindo os mandamentos do Senhor. Mas eles não fizeram assim. Aqui eles se desviaram do caminho, porque os seus pais sempre ensinavam a ele o caminho certo, que era o caminho de Deus. Só que eles começaram a desviar, eles não fizeram o que eles haviam aprendido, né? Eles fizeram uma coisa muito errada, né? Nós temos que sempre lembrar que não pode seguir para outro caminho.
E quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com o juiz, e os livrará da mão de seus inimigos todos os dias daquele juiz. Porquanto o Senhor se arrependia pelo seu gemido, por causa dos que os apertavam e o oprimiam. Porém, sucedia que, falecendo o juiz, tornavam e se cumpriram mais do que seus pais, andando após os seus deuses, servindo-os e encorajando-os. Se a eles nada deixavam das suas obras, nem do seu duro caminho, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: porquanto este povo ultrapassou o meu concerto, que tinha ordenado aos seus pais, e não deram ouvidos à minha voz. Viu? Deus ele ficou muito triste, né? Muito irado com eles. Tampouco desapossarei, mas de diante deles a nenhuma nação que Josué deixou morrendo. Aqui fala que Josué, antes de morrer, ele não deixou nenhuma nação morrendo, nenhuma nação enfraquecendo, né? E o que aconteceu, isso daí lembra, foi depois da morte de Josué. Para por elas aprovará Israel, se hão de guardar o caminho do Senhor, como os dos seus pais o guardaram, para por ele andarem, ou não. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações, e não as desterrou logo, nem as entregou na mão de Josué. Aqui, né, podemos levar pra gente, né, sempre obedecer o que os nossos pais falam, né, às vezes eles não falam, mas eles tomam atitude. Qual é? De colocar vocês em frente à TV, pra vocês escutar a aula, ou eles pegam e falam: filho, isso daí tá certo? Não tá. Tudo que for certo é o caminho de Deus, né? Nós devemos seguir sempre o caminho certo. E vamos saber quem foi esses juízes e o que eles fizeram, né? Os juízes lembrando, os juízes foram para salvar eles. Lembrando que eles haviam se perdido depois da morte de Josué. Eles começaram a seguir outros deuses. Aí os juízes que Deus enviou foi para consertar eles, porque aqueles povos da antiguidade, tudo, sempre Deus tinha que enviar um para vamos se consertar de novo, vamos seguir para a terra prometida. E se um morria, pelo menos tinha outro. Deus sempre teve que enviar um, né? Ele enviou então Otiniel, que conquistou Debir, uma cidade cananeia. Ele enviou Eude, que matou o rei de Moabe e venceu os moabitas. Sangar, que matou 600 filisteus com uma arguilhada de bois. Gideão, que derrubou o altar de Maal e venceu os midianitas. Tola, que julgou durante 23 anos. Jair, que julgou durante 22 anos. Ele enviou também Jefete, que venceu os moabitas. Ibissã, que julgou durante 7 anos. Elon, que julgou durante 10 anos. Abidom, que julgou durante 8 anos. Sansão, que matou 1000 filisteus com uma queixada de jumento, foi enganado por Dalila, destruiu o templo filisteus e julgou durante 20 anos. Ele enviou também Samuel, lembram? Então, pequenininho, imagina, pequenininho, né? Mas sim, Deus teve que chamar até o pequenininho para poder endireitar aquele povo. O último dos juízes e também sacerdote e profeta, Débora, foi a única mulher a ocupar a função de juíza. Ela convenceu Baraque a liderar o exército de Israel na batalha contra Sísera. Então, aprendemos, né, que Deus enviou bastante juízes para sempre consertar aquele povo que sempre havia uns caminhos tortos, né? Ainda hoje, vamos levar agora para nós. Ainda hoje, Deus levanta mulheres e homens comprometidos com a sua palavra para ajudar as pessoas
todas as pessoas, independente da faixa etária, se é gordo, se é magra, Deus ainda continua chamando pessoas, né? Continua chamando, levantando pastores, pessoas para nos ajudar, que creem em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, são sinais da graça e do amor de Deus para abençoar e orientar outras pessoas que necessitam de ajuda. Então Deus ainda continua levantando, né? Ele continua colocando pessoas em nossos caminhos, sempre porque às vezes a gente sempre anda torto também que nem eles, né? Mas a gente não pode andar muito torto de seguir a outros deuses, não, né? Nós temos que aprender isso daí. Então, crianças, esse foi o estudo, né? Deu pra gente aprender bastante coisa. E o versículo para nós guardar no coração, ele está em Salmo 23:6. Ele diz assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Aqui, né, fala que a bondade e a misericórdia de Deus sempre está conosco. E pra gente sempre habitar na casa do Senhor, tá? E o que nós possamos compartilhar dessa aula, que é importante conhecermos os ensinamentos de Deus. Quando os estudantes da palavra de Deus aprendemos que Ele nos aceita e nos ama da forma que somos e cuida de nós. Deus é bom e quer que sejamos felizes, precisamos colocar em prática os seus ensinamentos. Então nós temos que colocar em prática tudo que nós aprendemos, né? E também sempre lembrar que Deus é bom, que Ele sempre está conosco, nos ajudando. Agora, vocês vão ter que levantar da mesa, do sofá, de onde você está sentado, que eu já vou fazer uma brincadeira pra gente ver qual tamanho que Deus é bom e que Ele nos ama. Vocês todos já conhecem, eu acho, ou não sei. Ele diz assim, ó. Então vamos lá, crianças, levantando. Vocês vão fazer igual comigo. O amor de Deus é tão grande, agora o máximo que vocês conseguirem, tão grande, que me cerque em cima, que me cerque embaixo. Então, que me cerque embaixo. O amor de Deus é tão grande, que me cerca na frente, que me cerca atrás. O amor de Deus é tão grande, mas tão grande, que me cerca de um lado, me cerca do outro. E o amor de Deus é tão grande, viu? Como podemos ver como o amor de Deus é tão grande que Ele nos cerca na frente, atrás, do lado, do outro, em cima, embaixo, então em tudo o amor de Deus nos cerca. Essa atividade é bem fácil, essa, hein? Aonde diz assim: apesar do erro do povo contado na história, Deus amava aquelas pessoas. Expresse com desenho como podemos ver o cuidado e amor de Deus por nós no dia de hoje. Então desenha aí como podemos ver o amor de Deus para conosco no dia de hoje. A 2 é assim: escreva no caderno o que aconteceu com o povo depois da morte de Josué, que tá bem fácil, que eu citei bastante vezes, tá bom, crianças? Essa é a atividade. Bom, crianças, a aula foi essa de hoje e fiquem todos com Deus.